I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed Próximo them. fato relevante da semana, no dia 13 de julho, o Caixa Agências, que é o CXAG11, administrado pela Olivera Trust, gerido pela RB Capital, fundo que tem 12.073 cotistas, e que é recente, aí tem, sei lá, menos de um ano esse fundo. Anunciou um fato relevante de que fez uma reavaliação dos ativos. Então, a Colliers foi contratada para reavaliar os ativos do fundo, e o resultado foi 4,5% superior aos laudos que embasaram a oferta inicial e 22,1% superior ao valor contábil atual dos referidos imóveis, os quais estavam sendo marcados a custo. Já debatemos e explicamos isso. Considerando as obrigações assumidas com o locatário em relação a intervenções e benfeitorias nos imóveis, houve uma variação positiva no valor patrimonial da cota do fundo de aproximadamente 12,1%. Como eu disse, não falei com ninguém essa semana, mas o que eu entendi dessa questão? Foi feito um laudo de avaliação dizendo, o imóvel vale 100, mas o inquilino, né, foi uma operação de sale and leaseback, certo? A Caixa vendendo e ficando lá como inquilina, assim, eu vou ficar, mas tem que fazer um monte de reforma nesses imóveis e você que vai pagar por eles. Tá bom, então é 100 menos o tanto que eu vou gastar com as reformas. Tá? Então, não inviabiliza o valor que estava lá avaliado, só que você ajusta isso no preço pago. Então, reavaliando os imóveis agora, com valor superior mesmo ao do laudo anterior, é um pouquinho acima do laudo, mas um pocão acima do preço efetivamente pago. Está marcado lá o preço de custo, é o preço que efetivamente o fundo pagou pelo imóvel. Então, resumindo tudo isso, há um aumento no valor patrimonial de 12,1%, que é bastante. O Bassi, que está por aí participando do chat, poderia dizer, olha lá, os saltos no valor patrimonial, né? Ele tem uma aula que ele fala disso. O valor patrimonial, de vez em quando, dá saltos. Foi isso que você entendeu, Nod? Sim, concordo plenamente. Só para poder ser um pouquinho venenoso, deixar escorrer um pouco de veneno no canto da boca, cabe lembrar que sempre que saem esses fatos relevantes, reavaliou, aumentou em 8%. Se a inflação no período foi 10%, na verdade, houve uma depreciação do valor do imóvel, né? Porque praticamente nunca ninguém comunica isso em valores reais, só em valores nominais. Então, sempre que a gente vê essa reavaliação, tem que pensar o seguinte, aumentou em 5%. A inflação foi 10%, né? Então, na verdade, caiu 5%, né? Vamos só ter cuidado nas comemorações. Cuidado na comemoração é bom. No dia 14 de julho, o BB Progressivo 2, que é o BBPO11, administrado pela BV Asset, fundo com 68.851 cotistas, anunciou o seguinte, que o Banco do Brasil comunicou que não pretende renovar contrato de locação de 2 dos imóveis ainda pendentes de negociação. São eles a agência Carijós, que fica na Rua Espírito Santo, em Belo Horizonte, e a agência Ipiranga, que fica na Rua Bom Pastor, aqui na capital de São Paulo. Sobre as demais, as 4 que ainda estão pendentes, seguem em negociação, sendo que os contratos terminam agora em 11 deste ano, né, em novembro de 2022. São elas na Rua Líbero Badaró, centrão histórico de São Paulo, na Praça Tiradentes, em Curitiba, na Avenida Presidente Vargas, em Belém do Pará, e na Rua Tamoios, em Belo Horizonte. O fato relevante se ateve a isso, dizer, olha, essas 2 o Banco do Brasil já avisou que não vai renovar, as outras 4 ainda não temos novidades. Não fala sobre impactos. Aí eu fiz o seguinte, fui buscar o fato relevante do ano passado, que tratou do acordo de renovação da maioria das agências, dizendo que faltavam 6. E lá falava o seguinte, os 6 imóveis, então
veja, está em vermelho na sua tela. Esse fato relevante que eu estou mostrando agora é do dia 30 de agosto de 2021. Falava da renovação de 58 contratos de locação, do total de 64, e sobre os 6 que não foram renovados, dizia lá, estes 6 representam 14% da receita total do fundo, e eles seguem em negociação. Então agora, a gente acabou de ficar sabendo que a agência da Rua Espírito Santo em Belo Horizonte e da Rua Bom Pastor em São Paulo foram descartadas pelo Banco do Brasil, não vai ter renovação aí. E elas, naquela época, em 30 de agosto de 21, representavam 1,2% da receita do fundo, a de Belo Horizonte, e 1,3% a de São Paulo, Rua Bom Pastor. Então, estamos falando de aproximadamente 2,5% da receita do fundo. No entanto, esse fato relevante de agosto falava assim, olha, os 58 que foram renovados foram com desconto de 17%. Então, esse valor aí, 1,2 e 1,3, se é sobre a receita anterior, agora eles representam mais. Né? A nova receita é 17% menor. Então, o impacto disso é maior do que 2,5%. Não dá para saber, não está no fato relevante atual, mas dá para a gente ter uma ideia de um impacto de pelo menos 2,5% na receita do fundo, e que vai ter que, na atual conjuntura, vai ter que alugar ele só pode vender este imóvel, né? Tem uma trava nesse regulamento que é uma coisa meio doida e que a gestão, né, vai aprovar ainda, vai colocar ao mercado uma mudança nesse regulamento para dar mais agilidade ao fundo. Se não me engano, ele não pode vender os imóveis. Pode vender. O que ele não pode é comprar novos imóveis. Então agora o que sobra, já que o Banco do Brasil não quer, sobra vender esses imóveis. Nodi, aí? Pois é. O que sobra é vender, é a única opção em regulamento. Claro, alguém pode perguntar, e merecidamente a pergunta é justa. Ok, então vamos mudar o regulamento, vamos pensar outra coisa, vamos transformar o BBPO num RBVA, pegar o que era como a Agências Caixa virou RBVA, vamos pegar o BBPO e transformar no Banco Votorantim, renda varejo ou qualquer coisa assim. Não é tão fácil. Não é fácil conseguir quórum qualificado em nenhum fundo. Quanto maior ele é, pior fica. E esse fundo, assim como qualquer fundo que teve a sua distribuição muito ancorada em cima de bancão, e aqui eu falo apenas por sensibilidade, não tem nenhum dado formal aqui, é só uma percepção. Em geral, são pessoas, deve ter muita gente desses cotistas que compraram as cotas lá atrás, quando o Banco do Brasil distribuiu, gente que não acompanha o mercado de fundos imobiliários, gente que não sabe o que está acontecendo, gente que não sabe votar em assembleia, nem sabe que existe assembleia, não sabe o que significa e não vai votar. Então, digamos que o quórum tem que ser qualificado, mas digamos que a base de cotistas é uma base pouco qualificada, uma base que acompanha pouco. Então, torna ainda mais difícil você conseguir mobilizar essa base para votar uma alteração de regulamento. Seria como a mesma coisa, como se fosse um BBFI, como se fosse um FAMB, todos esses que na sua história tiveram a sua distribuição ancorada em bancão, geralmente tem até um público que acompanha, como diz aquela música, muito pouco ou quase nada. Realmente, é um público que acompanha muito pouco ou quase nada. Então, é virtualmente impossível você conseguir quórum qualificado num fundo desse para alterar regulamento. Você vai ter que viver com esse regulamento do jeito que ele está, seja bom ou ruim. Olha, o Nodi, professor de cursinho, tá até cantando para te ensinar sobre fundos imobiliários. Essa foi boa. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can